Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e a gente está iniciando mais uma aula de português. Agora com a temática as vozes dos verbos. Como assim, Daniel? O verbo tem voz? Não estou entendendo. Tá. Para a gente dar a ação de locução do verbo, a gente precisa colocar ele de forma certinha. Por quê? Porque a gente vai ter três formas de exprimir aquilo que a gente sente, tá certo? Já já a gente vai ver, mas vou logo adiantando para vocês, a gente vai falar de uma forma um pouco mais agressiva, tá? Entre aspas, ok? Que é a voz ativa. Aí um pouco mais calmo, passivo, que é a voz passiva. E quando a gente faz as duas coisas, que é a voz flexível, ok? Então vamos lá conhecer do princípio. Vamos lá. Vozes do verbo. As vozes do verbo são três: ativa, passiva e flexiva. Ocorre flexão de voz nos verbos porque o verbo transitivo direto e o verbo transitivo direto e indireto permitem estruturas em que o sujeito possa aparecer como agente, como paciente ou como agente e paciente da ação verbal. Como assim, Daniel? Essa parada de sujeito. Tá. O sujeito agente é o sujeito que participa da ação, tá certo? E quando o sujeito é paciente, é o sujeito que não participa, ok? Ele só fica lá observando, tá certo? Mas aqui a gente tem a voz que tem os dois. Então ele vai ser o participante da ação e ele também, além do participante, ele vai sofrer essa ação como paciente, tá? Lembrando, repetir de novo. Agente é quem participa da ação, tá? Quem faz a ação acontecer e o paciente é quem sofre essa ação, beleza? Então vamos lá. Sujeito agente, voz ativa do verbo. Sujeito agente é aquele que pratica a ação expressa pelo verbo. É o agente do processo verbal. Beleza. Aquilo que eu falei para vocês, tá certo? O sujeito agente sempre vai ser uma forma, tiver um verbo do lado dele, né? Sempre vai ser a forma de voz ativa do verbo. Então vamos ver aqui no exemplo. A criança quebrou o copo, tá? Aqui a gente tem o verbo na voz ativa, tá? Que quebrou. E a gente tem o agente, nosso sujeito agente. Quem é? A criança. A criança. Daniel, como é que eu vou saber que o sujeito é agente? Tá. O sujeito é agente, muito simples, tá, gente? Quando ele está participando da ação. Quem foi que quebrou o copo? A criança. Então ela está participando. Foi ela que quebrou, ok? Ah, Daniel, ainda não entendi como encontrar a voz do verbo. Como é que eu sei que é ativa, passiva, flexiva? Simples, gente. É só seguir essa regrinha de você ver o sujeito. Por isso que a gente está partindo do sujeito, tá? Quando o sujeito for agente, a voz vai ser ativa. Quando o sujeito for paciente, a voz vai ser passiva. E quando for os dois. Como assim, Daniel? Quando for os dois? Já já a gente vai ver, tá? Todo mundo entendeu? Tá? Eu vou repetir de novo. O agente, tá? Ele faz com que o nosso verbo seja da forma ativa na nossa frase, beleza? Isso é muito importante a gente saber de quando utilizar a voz ativa, a voz passiva, na hora da gente conversar. Por exemplo, eu estou numa discussão, não, um debate dentro de sala de aula. Eu gosto de fazer muito debate, vocês sabem disso, tá? Tô no debate, eu vou falar só em voz passiva. Não faz sentido, tá? Você tá ali debatendo com outra pessoa, trocando ideia, você tem que usar sempre a sua voz ativa, tá? Então, tem momentos de usar a voz ativa e tem momentos de usar a passiva e a flexível também, beleza? Então vamos lá passar. Sujeito paciente, voz passiva do verbo. Sujeito paciente é aquele que sofre a ação expressa pelo verbo. O paciente do processo verbal. Beleza, é aquilo que eu falei. O paciente sempre vai sofrer a ação do verbo. E o agente, ele faz com que a ação do verbo aconteça. Beleza? Aqui a gente pode ver. O copo, tá? É o nosso sujeito. Foi quebrado pela criança. Agente da passiva. Tá certo?
A criança aqui, ela é o agente, beleza? Ela não vai deixar de ser o agente. Mas o nosso sujeito, ele é paciente, ele passa a ser paciente, tá certo? Então, de novo, se tiver dúvida, olhe para o sujeito, se ele é paciente ou se ele é agente, certo? Aí aqui a gente tem o verbo na voz passiva. Foi quebrado pela criança, tá? Outra coisa, a gente perguntar o verbo também, já como são verbos transitíveis, a gente pode fazer as perguntas. Foi quebrado por quem? Pela criança. Então a criança vai ser o agente, tá certo? Ok? Beleza? Então vamos lá para a próxima. Sujeito, agente e paciente. Voz flexível do verbo. Tá. Essa aqui é um pouco complicadinha porque tem as duas coisas, tá? Sujeito, agente e paciente é aquele que, ao mesmo tempo, pratica e sofre a ação expressa pelo verbo. É agente e paciente do processo, beleza? Quando tem... a gente sempre vai olhar agora a questão do verbo, beleza? A gente vai sair um pouco da questão do sujeito. Por quê? O sujeito, ele pode ser qualquer coisa aqui, ó. A criança. Como é que eu vou saber se ele é sujeito agente ou paciente? A gente agora vai olhar para o verbo, tá? Machucou-se é um verbo que ele tem pronominação, tá certo? Sempre quando o verbo tiver pronominação e esse pronome for um objeto direto, como está aqui, possa ser que o sujeito seja agente e paciente. Vamos ler aqui a frase. A criança machucou-se. Beleza. Está dizendo que a criança se machucou. Ok, massa. Ela participa da ação do verbo e ela sofre também com a ação do verbo, tá? Por isso que a gente chama de voz flexível, porque ele tem os dois agentes. Show? A gente tem os tipos de passiva. A gente tem as passivas analíticas e as passivas sintéticas. Então vamos lá conhecer. Quando elaborada por forma verbal composta. Como assim forma verbal composta? As locuções verbais. Daniel, eu esqueci o que raios é locução verbal. Locução verbal é quando tem dois ou mais verbos. Sempre vai ter um verbo principal e o outro auxiliar. Beleza? Vamos ver aqui no exemplo. As casas foram construídas pelos moradores do local. Show. Sempre quando tiver locução verbal, vai ser analítica. Tá certo? Quando a voz for passiva. Show? E a sintética é quando é elaborada por forma verbal simples, tá? Acompanhada do pronome se. Beleza. Quando tiver esse se aqui, gente, construiu-se a casa, ele segue a regrinha, tá? De verbo e complemento. Tá certo? A regrinha normal da gramática. Aí a gente tem a forma simples, tá? Do verbo, construiu. E a gente tem uma pronominação, tá? Mas, Daniel, aqui tem um se e por que aqui não é voz flexível? Porque a gente não tá tendo, tá? Um agente e um paciente no mesmo sujeito. Beleza? Show. A gente vem para as atividades. Atividades no livro, páginas 186 a 188, tá? E atividade no TD. Gente, faça essa atividade do livro porque é muito importante, porque tem vários exemplos legais para vocês treinarem essa questão da voz. E não coloque na cabeça que isso é besteira. Ah, Daniel, um assunto chato. Caraca, que chato, não vou estudar isso. Não, isso vai servir para você tanto falar com propriedade, tá certo? Certas coisas, ou como se defender de alguma coisa, tá certo? Sendo agente e sendo paciente, beleza? No mais é isto e tchau.